Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Melry Macedo e para mim é uma satisfação estar com vocês novamente. Louvado seja Deus com mais uma live que o Senhor hoje permite eu fazer. E para darmos início à live que o Senhor coloca em meu coração para fazer, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Amantíssimo Deus e Pai, na Tua presença, Senhor da glória, neste momento, eu quero Te louvar, Te glorificar, Te exaltar, Te adorar na beleza da Tua santidade. O Senhor é Deus, o Senhor é todo-poderoso que não perde em batalha. Senhor Jesus, neste momento, nesta hora agora mesmo, eu peço a bênção do Senhor sobre cada lar, sobre cada pessoa que estiver assistindo esta live neste momento. Meu Deus eterno, nos cobre com teu sangue, nos livra do mal, Senhor, nos abençoe, nos ajude, nos fortaleça. Meu Deus, quantos estão enfermos, entubados, quantos estão, meu Deus eterno, aflitos, angustiados, oprimidos, atribulados. Meu Deus, e neste momento, Pai, eu te peço que a tua bênção poderosa repouse sobre nós, Pai. Nós precisamos da tua ajuda, nós precisamos da tua graça, nós precisamos, Senhor Jesus, da tua força, nós precisamos de ti, meu Deus. Abençoe nossos lares, abençoe as nossas famílias, abençoe, meu eterno, teu louvado eterno, tu és poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós, Senhor. Nos abençoe, nos ajude, nos fortaleça, nos livre do mal, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Deus abençoe a todos que estão assistindo neste momento. Glória a Deus num cenário diferente, porque estou na casa, na residência da minha mãe, em João Pessoa, pastora Lúcia Macedo, mulher de Deus. Graças a Deus por eu estar aqui, passando os dias com a minha mãe, louvado seja o nome do Senhor. E agora mesmo, antes de trazer a palavra de Deus, nós vamos louvar o hino da harpa cristã, número 141, para a glória de Deus. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por teu amor. É tua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é pra mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, ó meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a tua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz,
pelo jardim, pela cruz. Lá ficou morto meu velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Diga para você mesmo: guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Glória a Deus. Vou estar assim, louvado seja Deus, orando por todos. Glória a Deus, irmã missionária Lila Ferreira, sua casa, irmã Lene. Deus abençoe a todos que estão assistindo neste momento, louvado seja o nome do Senhor. E agora mesmo eu quero trazer uma reflexão da palavra de Deus, onde o título desta palavra de hoje é uma analogia bíblica acerca do nosso olhar. E o nosso olhar com esses olhos que o Senhor nos deu, os olhos físicos. Aonde eu estou colocando o meu olhar, no que estou focalizando a minha atenção. Deus, Salmo 141, a partir do versículo 8 ao versículo 10, te contemplam, ó Deus, Senhor, em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios em suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Louvado seja o nome do Senhor. Focalizando o versículo 8, o salmista Davi, ele dizia: mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, Senhor, em ti confio, não desampares a minha alma. É claro que Davi, ele estava falando aqui, louvado seja Deus, aleluia, da sua fé, aleluia, do seu olhar espiritual para o Senhor. Mas eu quero falar um pouco mais, aleluia, sobre isto e sobre o nosso olhar físico. Por quê? Porque muitas vezes o nosso olhar físico, se nós focalizamos no problema, se nós focalizamos naquilo que não está dando certo, se nós focalizamos naquilo que parece que está dando certo e a nossa alegria está baseada nisso, então nós não estamos olhando sobre a perspectiva da fé. Porque a perspectiva da fé é crer, aleluia, mesmo que não esteja vendo nada com esses olhos físicos, mesmo que a coisa esteja como você estivesse se sentindo lutando contra a maré, mesmo que você não veja nenhum sinal favorável aos teus olhos diante de você, isso é fé, louvado seja Deus. E é por isso que nessa hora, quando Davi, em sua experiência com Deus, que esse salmo é de Davi, ele que foi tentado, porque ele diz aqui no versículo 4, que foi tentado a fazer o que era mal. Quando o coração dele foi tentado a isso, a fazer o que era mal, então ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor e Deus não deixou que ele pecasse naquele momento, louvado seja Deus. E assim, louvado seja Deus, ele alcançou o favor do Senhor, a misericórdia do Senhor, aleluia, um homem que era segundo o coração de Deus, mas ele estava, aleluia, o inimigo e a carnalidade querendo mover o coração dele porque é mal. E eu quero dizer a você neste momento, não deixe Satanás mover o seu coração para o mal. Não deixe com que uma pequena raiz do mal, por causa de amargura, por causa de uma injustiça, por causa de uma lágrima derramada, por causa de alguma coisa que você está passando, venha florescer e fazer com que você execute o mal. Não deixe isso perdurar nem florescer na sua vida, mas, aleluia, concentra a tua mente de volta no Senhor, confiando nele. Senhor, me ajuda, porque tu és o meu juiz, porque a ira humana não opera a tua justiça. Senhor, em ti espero, porque é o Senhor que me sustenta, porque é o Senhor que abre portas, porque é o Senhor que me justifica, e é porque é o Senhor que me abençoa. Louvado seja Deus.
observações bíblicas acerca do nosso olhar em geral. O olhar com os olhos físicos, o olhar para com Deus, que é o olhar da fé, para com as coisas, a nossa perspectiva para com as situações da vida. E eu quero falar aqui, louvado seja Deus, 7 situações e lições muito importantes e as quais nós devemos ter cuidado em como estamos empregando com a nossa fé e a nossa atenção, a nossa credibilidade, como estamos tendo perspectiva sobre as coisas. E aqui começo no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 22, que diz assim: louvado seja Deus. Diz o Senhor para todos os habitantes da terra, aonde a minha voz ecoar, onde esse vídeo chegar, quem estiver assistindo, aleluia, a solução para a nossa vida não está em nenhum recurso humano. A solução para a nossa vida está no Senhor, aquele que tudo pode, que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. E aqui em Isaías 45, versículo 22, assim diz o Senhor, o Criador, o Todo-Poderoso, ele diz, aleluia, olhai para mim, ele diz, e sereis salvos vós, todos os habitantes da terra, porque eu sou Deus e não há outro, louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo para cada um de nós, Deus está dizendo para você, aleluia, Deus está falando com todas as pessoas que estão ouvindo esta live, que estão assistindo e que vão assistir. O Senhor está dizendo, tira os teus olhos do problema, da angústia, da tribulação, aleluia, tira os teus olhos da criatura, e o Senhor está dizendo, olhai para mim, concentre a sua mente, seu coração, todo o seu ser no Senhor. Ele está dizendo, olhai para mim, sereis salvos e sereis abençoados todos os habitantes da terra que assim fizer, porque ele diz, eu sou o Senhor e não há outro. Glória a Deus. E aí eu pergunto a vocês, aonde nós temos buscado solução e refúgio para os nossos problemas? Tem pessoas que buscam um apoio humano. O apoio humano é bom, mas o apoio humano não pode muita coisa, porque cada um tem os nossos problemas. Eu estou buscando apoio em órgãos competentes. Muito bem, louvado seja Deus. Mas observe se vai resolver todo o seu problema. Eu estou buscando recurso lá, ali onde se invoca a guia, orixá, o caboclo, ou Maria Padilha, ou é isso aí. Bom, isso aí é tudo criatura. São demônios, eu sempre digo a vocês, que Satanás e os demônios, que são anjos caídos, eles são criatura. E aquele que está nos chamando e dizendo, olhai para mim, sereis salvos todos os termos da terra, esse é o Criador, não é a criatura. Focaliza a tua mente, o teu ser, a tua vida no Criador, naquele que tudo pode, naquele que tem poder de mudar a nossa vida e a tua, louvado seja Deus. Se o Senhor não fizer por mim, quem é que vai fazer? É a inteligência, é a criatura que diz lá que é poderosa? Que te engana, que pede teu dinheiro, que pede uma galinha, que pede uma garrafa, que pede uma cabeça de bode, seja lá o que foi, que diz que vai resolver teu problema e não resolve. Quem resolve é o Senhor. Aonde eu devo focar a minha atenção em primeiro lugar na minha vida? Família é importante, a minha vida financeira é importante, minha casa é importante, tudo é importante, mas tudo isso, para a base de tudo isso, para que a coisa ande e funcione, chama-se o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, e por isso ele nos diz nessa noite, olhai para mim todos os habitantes da terra, porque quem olhar, quem buscar a ele, está escrito, vocês sabem muito bem, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter e me buscar de todo o seu coração, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor diz então, ouvirei dos céus, perdoarei os pecados, sararei a terra de coronavírus, seja lá do que for. Mas aí eu te pergunto,
Aonde você tem focalizado a sua atenção? É em si mesmo? É no seu egocentrismo? É nos seus problemas? É nas coisas da terra? É na família, na salvação? É em criatura? Aonde você tem focalizado a sua atenção? Assim eu te pergunto pelo Espírito Santo e não precisa me responder. Analisa, examine-se, pois, a si mesmo. E se não está focalizando a atenção no Senhor, volta-te para Ele enquanto está com vida. Louvado seja Deus. Segundo lugar, onde eu devo focalizar a minha atenção? Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 4, diz o seguinte, louvado seja Deus. Fala de coisas que devemos deixar e coisas que devemos nos concentrar e que devemos fazer. Sabe por quê? Porque o mundo já está um caos, uma decadência. Louvado seja Deus, uma decadência moral, uma decadência espiritual, um colapso econômico. E ainda tem muita gente por aí despreocupada com a vida. E aí o que é que precisamos fazer? O que é que vai fazer nessa hora se não for Deus? Hã? Me diga. Hebreus 12, versículo 1 diz assim. Portanto, nós também, pois, estamos nós rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Quem são as nuvens de testemunha? Vou dizer a vocês, é a vizinhança que nos observa, é a tua família que te observa, é os demônios que nos observam, é os anjos do céu que nos observam, é o próprio Deus e Satanás que nos observa. Uma grande nuvem de testemunhas. Aí aqui o convite é: deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, que de tão perto fica ali, que de maneira tão sutil, de maneira tão tentadora fica por ali, para tirar do foco, e o Senhor está dizendo, vigia, deixa aquilo que embaraça a tua vida, o pecado que de tão perto te rodeia, e vamos correr com paciência para a carreira que nos está proposta. É com paciência e ao mesmo tempo é com pressa. Por quê? Porque a pressa, porque a volta eminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por quê? Louvado seja Deus, aleluia, com paciência, porque não é da noite pro dia que nós compreendemos as coisas do Senhor, mas eu te garanto que aquele que vem até Ele está escrito, Ele diz que de maneira nenhuma te lançará fora, mas Ele lançará fora sim o mal que existe na nossa vida. Louvado seja Deus. Aqui diz versículo 2, olhando para Jesus. Como é que eu vou olhar para Jesus se eu não vejo fisicamente? Aí eu te pergunto, e você não sabe que o vento existe? E você precisa olhar o vento fisicamente para crer que ele existe? Comprovar na física? Ou já sabe que o vento existe, que se o Criador se aborrecer e estalar o dedo, não sobrevive ninguém? Olhando para Jesus é como, meu filho? É pela fé. É como, minha filha? É crendo. Olhando para Jesus, focalizando a mente nele, como diz Isaías capítulo 26, versículo 3. A Bíblia diz, o Senhor faz permanecer em paz, cuja mente está fixa nele, porque esta pessoa que focaliza a sua mente e traz ela para o Senhor, é porque confia no Senhor. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, pelo qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a ignomínia da cruz, suportou ali a afronta, desprezou, aleluia, considerai, versículo 3, pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos, Deus está dizendo, aleluia. Autor e consumador da nossa fé, se está doente, olhe para o Senhor Jesus, se está cansado, olhe para o Senhor Jesus, se está sem esperança, olhe para o Senhor Jesus, se está precisando de alguma coisa na sua vida, olhe para o Senhor Jesus, e se tudo estiver bem, olhe para o Senhor Jesus, aleluia, não tira a tua atenção dele, não deixa que nada nessa vida venha embaraçar a tua mente, nem te tirar do Senhor, considera o sacrifício dele, e que ele suportou as contradições dos pecadores, as injúrias, as chicotadas, o desprezo, aleluia, e ele cumpriu a missão dele quanto a nós para não desfalecermos os nossos corações, e é desse jeito. Glória a Deus, olhando para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhando para o Senhor Jesus, aquele que diz, eu sou o que sou,
Aleluia, aquele que disse muito antes de Abraão, eu sou, recambi, anderfly, suidecovestelga. Nesse momento o Senhor está dispensando para nós renovo espiritual, força, graça, para nós continuarmos a caminhada. Eu sei que não é fácil, eu sei que vocês sofrem, eu sei que vocês choram, eu também tenho minha cota de sofrimento, de choro, de angústia, mas eu quero dizer que até aqui o Senhor tem me preservado com vida, e por isso mesmo vocês devem continuar firmes, para a glória de Deus, firmes no Senhor, porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aonde devemos focalizar o nosso olhar? 121, versículo 1. O salmista, em outra época, ele estava olhando para os montes de Jerusalém, porque Jerusalém foi edificada e ao redor dela, ao redor tem montes. E ele dizia, eu elevo, eu fico olhando para os montes e de onde me virá o socorro? Porque ele estava fazendo uma comparação, uma analogia do tamanho dos montes, de quantos montes eram para certamente o compêndio de dificuldades que ele fez para os montes. E de onde me virá o meu socorro? O que é que eu vou fazer da minha vida? Mas quando a carne deles, emoções, queria se desesperar, aí ele trazia a mente de volta e ele disse, o meu socorro vem do Senhor. O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A tua vitória vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nós fomos criados, somos feitura desse Senhor. Aleluia, que criou os céus e a terra. Aquele que está na presença de Deus, se santificando, buscando a presença dele, ele jamais deixará que a minha fé nem a sua seja malograda. Mas é necessário confiar nele. Você está confiando em Deus ou está bambeando a sua fé? Estamos confiando em Deus ou estamos mais focalizados naquilo que gostaríamos que fosse mudado, ou nas pessoas, ou nas situações, e vem o medo, e vem a tristeza, e vem a angústia, e vem a depressão, e vem as decepções, e as coisas, e isso vai abalar a fé de Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vocês vencerão também. Nós venceremos pela graça de Deus, na autoridade do nome do Senhor Jesus, porque está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, tem um versículo que diz assim, somos mais do que vencedores, não é porque merecemos, não é porque somos os mais fortes, não é porque às vezes nem acreditamos o bastante, mas é por aquele que nos amou, é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus! Está com um compêndio de problemas? Olhe para Jesus. Fixa nele. Busca a presença dele. Esteja diante dele. Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos, pensamos, imaginamos, segundo o poder dele que opera em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20. Louvado seja Deus! O que mais devemos focalizar o nosso olhar? Aonde? Salmo 145, versículo 15, olha que versículo lindo. Diz assim a palavra de Deus, o Todo-Poderoso, usando a boca do seu servo, do salmista, para dizer para nós, um cântico de Davi. E dizia, os olhos de todos esperam em ti, Senhor, porque tu é que dás o mantimento a seu tempo. Abres a mão para satisfazer os desejos de todos os viventes. Aleluia, justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo Ele é para com todas as obras dEle para conosco. Perto está o Senhor de todos os que o invocam a Ele em verdade. Então os nossos olhos devem estar focalizados em quem ou no quê? É no Senhor. Porque qualquer olho na terra, ou seja, qualquer ser humano, qualquer criatura, qualquer animal, qualquer ser vivente, para subsistir é só pelo Senhor. Se não for o Senhor, ninguém pode fazer subsistir. Por isso que aqui diz os olhos de todos esperam em ti.
E tu, Senhor, é que dá o mantimento, o Senhor é que nos dá força, o Senhor é que dá o nosso alimento, o Senhor é que nos ajuda, o Senhor é que nos fortalece, o Senhor é que nos renova, o Senhor é aquele que nos cura, o Senhor é aquele, louvado seja Deus, que assim nos abençoa, o Senhor é aquele, aleluia, que supre nossas necessidades, é Ele que dá o mantimento, até o leão da selva, até ali o urso, o macaquinho, é o Senhor que sustenta tudo e todos, porque a Bíblia diz no Salmo 150, tudo foi criado para o louvor e a glória de Deus. Em Efésios 2, versículo 10 diz, somos feitura dele, criados para as boas obras, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a criatura que somos nós humanos passamos a ser filhos de Deus, quando reconhecemos Ele como Pai, comandando-nos da sua presença, assim, aí aqui está escrito, o Senhor abre a mão, ele abre a mão e satisfaz o desejo de todos os viventes. Então você que está anos esperando algo, louvado seja Deus. Uma coisa eu te digo, agrada-te do Senhor, seja que a tua satisfação, a tua alegria, o teu renovo, o teu tudo seja o Senhor em primeiro lugar e Ele satisfará o desejo do teu coração. E também te digo Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas da terra te serão acrescentadas, diz o Senhor. Vamos olhar para Deus. O que mais? Aonde devemos mais focalizar o nosso olhar? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, Gênesis capítulo 19, versículo 17, nos traz um exemplo que é para nós, que aconteceu com alguém. A Bíblia diz que quando o Senhor foi até ali, a cidade de Sodoma e Gomorra, e mandou os seus oficiais, ou seja, os seus anjos, aleluia, ali poupou a Jó, a Ló e a família de Ló, que era a esposa e as duas filhas, porque ainda assim, apesar de tudo, temiam ao Senhor, e o Senhor contou isso a Abraão, teve uma conversa com Abraão, e em Gênesis 19, versículo 17, teve uma coisa que o anjo do Senhor disse para Ló e sua família, disse assim, vocês saiam da cidade com muita pressa e não olhem para trás. E o que significa isso? Não olhar para trás. Às vezes tem pessoas que pensam assim, depois que eu me tornei cristão ou cristã, minha vida parece que piorou, a minha vida atrás. Comíamos melões no Egito, comíamos peixe, era de fartura, era uma bênção. Era uma maravilha, eles apanhavam até umas horas. Se eles comiam peixe ou melões, quem sabe era uma vez por ano. E eles estavam assim, se lembrando e tendo saudade de uma miséria de tão pouco. Ao ponto que o Senhor tinha salvo eles e tinha feito tudo por eles e eles não olhavam. O Senhor está dizendo para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Não olhe para trás. Ou seja, não retroceda, porque o Senhor diz assim, eu não tenho prazer a minha alma não tem prazer naquele que retrocede. Porque aquele que retrocede para trás, igual a caranguejo, ele retrocede somente para a perdição. Retroceder, já está dizendo, é ficar retroativo, é voltar para trás, é decrescer, é diminuir. Não olhe para trás. Mas o mundo não olhe para trás. Mas a minha situação hoje não está boa. Não olhe para trás. Mas é porque antigamente eu até fiz pacto com o inimigo. Eu tinha carro, eu tinha isso. Depois que aceitei Jesus, não tenho mais nada. Não olhe para trás. Sob hipótese alguma, para deixar o Senhor, para sair da presença de Deus, não olhe para trás. Vocês sabem muito bem o que aconteceu com a mulher de Ló. Quando ali o Senhor estava derramando ali fogo do céu e enxofre ali em Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que ela virou para trás, olhar para trás, e ela foi advertida para não olhar para trás. E por que ela olhou para trás? Porque o coração dela estava naquela cidade, porque o coração dela estava na prosperidade daquela cidade, daquilo que tinha ganhado, da casa que tinha. Ali, ela estava acostumada ali, gostava de mesmo aquela cidade não é devassidão, mas por causa do material, ela estava satisfeita de estar ali. E o que é que aconteceu? Ela virou uma estátua de sal. Ela perdeu família, ela perdeu filhas, ela perdeu marido e perdeu a momento. Não olha para trás, não retrocede para ir para o mundo. Porque pode ser até que Deus tenha misericórdia e te faça voltar para o caminho, mas pode ser que você não volte mais.
Pode ser que você fique lá mesmo. E se morrer sem salvação, já sabemos o que é que acontece. E quem quiser ignorar essas coisas, que ignore, o problema não é meu. Eu sou, aleluia, uma mensageira da palavra de Deus. A palavra de Deus é assim. Existe céu, existe inferno, existe lago de fogo, existe a terra, existe um Deus criador, existe todo-poderoso, existe anjo, existe demônio. Acredite e receba quem quiser. É assim, mas a verdade é esta, louvado seja Deus. Mais uma coisa eu quero falar para vocês. Aleluia, louvado seja Deus. Como você olha as perspectivas das coisas, que perspectiva você tem acerca das coisas, acerca da sua vida, acerca de tudo que você está vendo? Você acha que é normalidade, que é mais uma coisa, é uma fatalidade, ou que o problema é nos homens, ou que o problema é aonde? O que é que você pensa do cenário que nós estamos vivendo nesse mundo? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 7 diz assim: olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia em si mesmo, que é de Cristo, pense outra vez consigo, assim como ele é, e de Cristo, porque nós somos também. E porque ainda que eu me gloriarei, mas alguma coisa do seu poder, o qual o Senhor nos deu para edificação, vergonhareis. Em outras palavras, o apóstolo Paulo ele está dizendo: vocês estão olhando as coisas sob que perspectiva vocês estão olhando no ângulo espiritual, vocês estão olhando no ângulo racional, vocês estão olhando no ângulo emocional, vocês estão olhando no ângulo negativo, no ângulo espiritual, segundo Cristo. Como é que cada um de nós estamos olhando o mundo de hoje, as situações que estão acontecendo? Se é pela aparência? Ah, vai se acabar tudo mesmo? Não pense assim, porque a palavra final vem do próprio Deus. Ah, eu olho pelo que é mais bonito, pelo que me atrai aos meus olhos. Muito bem, mas como dizia minha avó, nem tudo que brilha é ouro. Ah, eu estou olhando as coisas, segundo o que está acontecendo, olha, minhas emoções estão destroçadas. A Bíblia diz que o coração, por mais que devamos guardar ele, mas ele é enganoso. Por quê? Porque nem tudo é a base das emoções. Nem tudo é a base da racionalização. Nem tudo é a base da filosofia. Nem tudo é a base de estudos. Nem tudo é a base da científica. Acima de tudo está o próprio Deus, o Criador do céu e da terra. Não olhe as coisas segundo a perspectiva humana. Aí como é que eu devo olhar? Ore a Deus. E diga: Senhor, nessa situação aqui, o que é que eu faço? O Senhor tem uma resposta para mim? O Senhor tem algo a me dizer? Então me ajude, Senhor, porque eu quero ter o olhar, além do das águias, porque a águia olha e observa muito bem, mas eu quero ter o olhar do Espírito Santo sobre todas as situações. Eu quero ter, Senhor, uma visão sobrenatural acerca das coisas, para que eu possa entender melhor tudo que está se passando, tudo que está acontecendo, e para que eu possa me aproximar da tua presença. Louvado seja Deus. Então vamos aprender a olhar as coisas na perspectiva certa, sob o ângulo certo da coisa. E nunca descrer no Senhor, por mais que a coisa esteja difícil, esteja assim. Não descrer do Senhor, porque o Senhor ele tem poder de mudar a história. Ele pode vir, louvado seja Deus, buscar os seus servos e servas repentinamente. É o que significa a palavra arrebatamento, ou seja, no piscar de olhos. Então não devemos desfalecer, devemos buscar o Senhor mesmo. Então, para finalizar, agora vem uma bênção do Senhor linda para todos nós, porque a palavra dele é toda maravilhosa e poderosa do Senhor para nós, uma promessa, uma bênção do Senhor. E para finalizar aqui, Isaías, capítulo 66, versículo 2, assim diz o Senhor para nós: porque a minha mão fez todas as coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas para quem eu olharei? O Senhor está dizendo. Olhar como o Senhor não vê tudo é. O Senhor não é onisciente, onipresente, onipotente? É, esses são os atributos do próprio Deus. Ele não é poderoso? É. Mas aqui está falando no sentido de quê? De se aproximar do Senhor, de ser o quê? Receber as bênçãos dele, de agradar o coração dele.
Ou vocês acham que Deus é poderoso só para dar o que a gente quer ou precisa e nunca agradar Ele, ou adorar Ele, ou buscar Ele? Aí o Senhor diz, para que eu olharei? E ao mesmo tempo ele responde, glória a Deus. É para este que eu olharei, para o pobre e abatido de espírito, para o que treme e teme diante da minha palavra. Ah, eu tenho fé em Deus, mas se você não dá crédito à palavra dele, a sua fé ainda é muito pequena, é muito pouca. Ah, mas eu tenho Deus no meu coração, muito bem, mas se é só o coração, eu sempre digo que nós somos tricotomistas, corpo, alma e espírito, tá faltando 2, tá em falta. Ah, mas eu tenho fé em Deus, muito bem, agora eu quero ver se a sua fé persevera bastante a ponto de você renunciar ao pecado e procurar agradar a Deus. É isso que é. Então o Senhor está dizendo, a minha mão fez todas essas coisas. As pragas veio de Satanás, está repreendido. Não é de Satanás, quem criou as pragas foi o Senhor, desde o Egito. Ah, mas Satanás mata, rouba e destrói, é verdade. Mas até ele mesmo foi criado pelo próprio Deus. Não como Satanás, mas ele quis se corromper. Ele é criatura e não criador. O Senhor diz, eis que minha mão fez tudo que existe. Mas, diante de tudo, para quem eu olho? De maneira especial, ele quer dizer. Para o pobre abatido de espírito, ou seja, o contrito de espírito, humilde, aquele que busca ele, aquele que treme e teme diante da sua palavra e da sua presença. E aí, para encerrar, eu lhe pergunto, aonde você quer colocar a sua concentração, o seu olhar e a sua perspectiva de vida? Em suas próprias ideologias, segundo os rudimentos falsos por aí, humanos, segundo o seu pensar, suas ideologias ou no próprio Deus? Vamos focalizar a nossa mente, o nosso olhar, a nossa credibilidade, a nossa fé, o nosso positivismo, o nosso otimismo, confiança, tudo no Senhor. E sabendo que tudo vem dele. E que ele fazendo, ele é Deus. E se não fizer, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. E nós adorarmos e glorificarmos a ele, procurarmos nos contentar com ele, sermos agradecidos em tudo. Deus te abençoe. Aleluia. Eu vou fazer uma oração final neste momento. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero apresentar a vida de todos que estão assistindo essa live, que comentaram, que compartilharam. Senhor, todos que ouviram esta breve palavra, Senhor, abençoe a todos neste momento. Abençoe a vida de cada um dos teus filhos, Senhor, cobre eles com teus sangue, os que pedem oração pela vida, pela casa, pela família, por porta de emprego, por libertação, por cura, por, aleluia, intervenção do Senhor na área conjugal, por restauração. Meu Deus eterno, o Senhor conhece a infinidade de problemas que temos, mas o Senhor, aleluia, pode todas as coisas, porque tudo foi criado por ti. Senhor, eu te peço a tua bênção, a tua ajuda, nos ajuda, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, orem por mim. Eu deixei aqui minha página do Facebook, a minha conta, poupança, porque a mente... Mas eu preciso concluir, falta um recurso. O que for, aquele ou aquela que for, tocada por Deus para contribuir nesta conta para eu terminar a gravação, que assim vocês possam contribuir, porque eu estou gravando aqui em João Pessoa e em breve vou retornar para Brasília, para minha casa. Então, quem for tocado, me ajude. Assim eu peço e oreis por mim. A minha conta é poupança, está aí descrita na página. Me ajudem a eu terminar de gravar novamente. Louvado seja Deus, eu comecei, falta terminar. Deus abençoe vocês, orem por mim, pela minha saúde e por esse CD que logo mais eu vou estar lançando, cantando e vocês ouvindo e se alegrando. Deus abençoe a todos, a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.